Boa tarde a todos. Vamos dar início ao seminário número 58. Hoje, a gente vai contar com a excelente palestra do professor João Rodrigues dos Santos Júnior, palestra esta que será mediada pelo professor Maurício Sepúlveda. Então, Maurício, a palavra está com você. No sé si hablar en castellano o en inglés, porque portugués no domino mucho. Me permito presentar al profesor João Rodríguez, de la Universidad de Pará, Federal de Pará, que nos va a hablar acerca de The Method of the Energy Function and Applications. Por favor, professor Rodríguez, pode começar. Obrigado. Bom, inicialmente quero agradecer o convite. Para mim é um prazer muito grande, um privilégio participar desse seminário. Agradecer aos organizadores, as pessoas do professor Diego e do professor Juan, e dizer que eu pretendo falar um pouco sobre, como bem já comentou aí o professor, o método da função energia e fazer algumas aplicações também. Quero ressaltar que esse trabalho ele foi feito em colaboração com o professor Claudiano Oliveira Alves, da Universidade Federal de Campina Grande, e com o Tiago Leandro Coelho, que terminou seu doutorado recentemente sob minha supervisão na Universidade Federal do Pará. Tá bom? Apenas para dar um resumo inicial do que eu pretendo fazer hoje, eu queria só dizer que o método da função energia, basicamente, é uma forma de obter pontos críticos de determinados funcionais de classe C1 que satisfazem algumas condições apropriadas. Nesse caso, a gente diz que o funcional ele pertence a uma classe J cursivo, que a gente vai denotar dessa forma. A ideia principal do método que eu vou apresentar é que se o funcional é de classe C1, satisfaz algumas condições que eu já vou mencionar, está definido em um espaço de Banach reflexivo, então é possível associar uma função real de variável real a esse funcional, também de classe C1, tal que os pontos críticos dessa função eles estão associados a pontos críticos do funcional em questão. Então, basicamente, o que a gente faz é trocar o trabalho de buscar pontos críticos de um funcional de classe 1 em um espaço de Banach infinito dimensional pelo trabalho mais simples de buscar pontos críticos de uma função real, de variável real adequada. Tá certo? Então, uma vez obtido o teorema principal desse método que nós chamamos de método da função energia, a gente consegue, então, atacar alguns problemas de equações diferenciais parciais elípticas variacionais, é possível associar um funcional a esses problemas, e aí, sob certas condições, a gente consegue mostrar que esses funcionais pertencem à classe J cursiva e, portanto, a gente passa a usar o método da função energia para obter pontos críticos desses funcionais e, consequentemente, soluções fracas da equação em questão. Bom, então, a gente está interessado nessa classe de funcionais aqui. Eu vou supor daqui para frente que E é um espaço de Banach reflexivo, tá? Que pode ser escrito como uma diferença entre dois funcionais. O primeiro funcional é o psi, o segundo a gente está chamando de φ, tá bom? Ambos de classe C1. E supomos que os funcionais psi e φ satisfazem as seguintes condições. Tá? A primeira condição é a psi1, diz que o primeiro funcional deve ser convexo, coercivo e fracamente semicontínuo inferiormente. Se a gente pensa, por exemplo, que o funcional psi é a norma elevada a alguma potência no espaço E, então a gente, por exemplo, tem muitos casos onde isso acontece. O psi é convexo, é coercivo, é fracamente semicontínuo inferiormente. A psi2 introduz esse tipo de conjunto aqui. Para cada número R não negativo, a gente define o conjunto ATUR como sendo o conjunto dos U's, que pertence ao espaço de Banach E, de modo que psi de U é menor ou igual a R. Então, a gente considera que o ATU0 só possui a origem do espaço, tá certo?
e que a origem de E, ela pertence ao interior de qualquer átio R quando R é positivo. Isso aqui vai ser fundamental para o que nós vamos fazer. Bom, Psi3 é uma condição que nos dá uma estrutura diferenciável para a fronteira desses conjuntos, tá certo? Vai ser importante essa condição aqui, por exemplo, porque em algum momento a gente vai precisar aplicar o teorema dos multiplicadores de Lagrange para um funcional que assume máximo na fronteira desse conjunto, e nós gostaríamos de concluir a existência de um multiplicador de Lagrange satisfazendo uma igualdade adequada. Por isso, essa hipótese é muito importante, a Psi3 nesse sentido. A Psi4 diz que para cada U diferente de zero e R positivo, a gente consegue um único número real positivo, que nós vamos chamar de o TU de R, tal que, se eu multiplicar esse número real pela função U, então isso vai pertencer à fronteira de átio R. Ou seja, em outras palavras, a gente está dizendo que a fronteira de átio R nada mais é do que uma deformação contínua da esfera unitária do espaço. Qualquer direção que você olhar, quando você considera aquela direção, ela vai intersectar uma única vez a fronteira de átio R. A Psi5 é uma condição que nos dá uma certa compacidade, né? Ela diz que se o N converge fraco para o zero em E, e psi de N converge para psi de zero, então o N converge forte para o zero em E. Por exemplo, se você considera que o funcional psi é a potência de uma norma, isso aqui nós estamos em um espaço de Hilbert, isso aqui é bem conhecido, na verdade, mais geralmente, se você está num espaço de Banach uniformemente convexo, a gente sabe que se o N converge fraco para o zero e a norma de N converge para a norma de zero, a gente tem a convergência forte, só que a gente tem aplicado esse resultado que eu vou apresentar aqui também para alguns espaços de Sobolev que não são uniformemente convexos, mas que ainda satisfazem a hipótese Psi5. Tá? Por último, nós temos essas três hipóteses aqui que vão sobre o funcional que aparece na segunda parcela aqui, que é o φ. Né? O φ e esse quociente que envolve tanto a derivada de φ quanto a derivada de psi são fracamente semicontínuos superiormente. Qualquer ponto crítico de φ tem que ter imagem menor ou igual a zero. Né? Isso aqui é uma outra condição importante. E, por último, se existe uma sequência UN no espaço de Banach convergindo para a origem do espaço E, a gente sempre vai garantir, né, a existência dessa sequência que converge para a origem do espaço E e que tem imagem pelo funcional φ estritamente positiva. Tá bom? Bom, se um funcional satisfaz essas hipóteses aqui, a gente considera, então, que ele pertence à classe J cursiva. Tá? Bom, algumas consequências imediatas ocorrem a partir dessas hipóteses. Por exemplo, a gente garante que a fronteira dos conjuntos átio R é sempre não vazio. Né? Para qualquer R que você considerar positivo, a fronteira do conjunto átio R é sempre não vazio. E, na verdade, se você olhar para a definição do conjunto átio R, a fronteira ela vai ser dada exatamente por todas as funções que estão no nível R, quando você considera o funcional psi. Tá? Também, a psi de U é igual a zero se somente se U for igual a zero. Né? No caso em que U for diferente de zero, a imagem vai ser estritamente positiva. Tá? E também, se a gente combina essa informação aqui no item 2 com a coercividade de psi que foi obtida na hipótese Psi1 e a hipótese Psi3, que nos diz que psi' de U aplicado em U é sempre diferente de zero, para todo U na fronteira de átio R, a gente acaba concluindo que, na verdade, essa derivada aqui, avaliada em U, ela é estritamente positiva, qualquer que seja U diferente de zero. Tá bom? São apenas algumas conclusões imediatas que a gente tira se um funcional J pertence à classe J cursiva. Bom, essa primeira proposição ela é fundamental para o método que a gente pretende considerar, que é o método da função energia. Por quê? Ela diz o seguinte, sob certas condições, por exemplo, se Psi satisfaz Psi1
A origem do espaço pertence ao interior do conjunto ATUR, qualquer que seja R positivo. E φ é fracamente semicontínuo superiormente e satisfaz φ2 e φ3, então, para cada R positivo, o funcional φ ele vai ser limitado superiormente no conjunto ATUR e o máximo obrigatoriamente vai ser atingido na fronteira. Ou seja, se a gente chamar de UR, o máximo do conjunto φ em ATUR, a gente vai ter essa igualdade aqui. Ó. Tá? Isso aqui é fundamental para as ideias que a gente vai desenvolver posteriormente. Né? O fato de que a função φ assume máximo para cada R positivo no conjunto ATUR e que esse máximo ele é atingido exatamente na fronteira do conjunto ATUR. Né? Eu vou já explicar por que isso é importante. Bom, primeiro eu queria só dizer algumas palavras para justificar a proposição 1. Né? Que esse máximo é atingido, isso é um fato que segue de que ATUR é fracamente compacto. Né? Uma vez que a gente está com um espaço de Banach reflexivo e da hipótese φ1, a gente sabe que o conjunto, que o funcional psi, ele é coercivo, então a gente conclui, né, que os conjuntos ATUR são todos limitados. Eles vão ser convexos, porque o psi é convexo, e, portanto, vão ser fechados porque o psi é C1. Então, eles vão ser fracamente fechados e limitados em um espaço de Banach reflexivo. Então, a gente conclui que eles são fracamente compactos, na verdade. Né? A função φ, por hipótese, ela é fracamente semicontínua superiormente, então ela vai assumir máximo sobre o conjunto ATUR. Agora, eu diria que a informação mais importante nessa proposição é o fato de que esse máximo obrigatoriamente é atingido na fronteira do conjunto. Né? E isso é uma consequência direta das últimas duas hipóteses que eu apresentei, a φ1, a φ2 e a φ3. Tá bom? Por exemplo, se a gente supõe por contradição que a função R, que é o máximo de φ no conjunto ATUR, não está na fronteira do conjunto, ou seja, se ela estiver no interior do conjunto ATUR, que é, por definição, esse conjunto aqui, né, o conjunto dos U's que estão em E, tal que psi de U é estritamente menor que R, a gente vai concluir, pelo fato de o R ser um ponto de máximo de φ, que está nesse aberto aqui, a gente vai concluir que ele é um ponto crítico do funcional φ. Tá certo? Mas lembrem que a hipótese φ2 diz para a gente que todos os pontos críticos do funcional φ têm energia não positiva, ou seja, φ de UR é menor ou igual a zero. Tá certo? Por outro lado, nós também sabemos que a origem do espaço E pertence ao interior de ATUR para todo R positivo. Então, quando eu for olhar para o interior desse conjunto aqui, a origem está aqui dentro. O zero do espaço E está aqui dentro. Né? Mas se agora eu combino isso com a hipótese φ3, que nos diz que existe uma sequência UN convergindo para a origem, cujas imagens por φ são estritamente positivas, eu vou concluir que, para esse ATUR aqui, existe um N0 suficientemente grande, tá certo? De modo que o N0 já cai aqui dentro desse conjunto ATUR, uma vez que ele está convergindo para a origem, e a origem está no interior desse conjunto. E mais, φ de um N0 é estritamente positivo. Por outro lado, pelo fato de o N0 pertencer a ATUR, a imagem de o N0 por φ vai ser menor ou igual que o máximo de φ no ATUR. Mas o máximo de φ no ATUR, pelo que nós já mostramos, é o φ de UR. Né? Então, isso me permite concluir que a energia, quando eu considero a função φ, o funcional φ da função R, ela é estritamente positiva. Mas, como eu comentei, o R é um ponto crítico de φ, portanto, deveria ter energia não positiva. Então, tem uma contradição aqui. Tá certo? Então, peço permissão só para voltar esses slides, só para comentar o seguinte. Essas duas hipóteses aqui, junto com a psi2, foram fundamentais para nós concluirmos que o máximo do funcional φ no conjunto ATUR obrigatoriamente vai ser atingido na fronteira. Tá? Ok. Bom, isso nos permite concluir que esse conjunto que nós vamos definir nesse momento, que eu vou chamar de G cursivo R, que é o conjunto de todas as funções que estão em ATUR,
que assumem o máximo do funcional φ, esse conjunto ele é não vazio pela proposição anterior, ele está bem definido e, obrigatoriamente, ele está contido na fronteira de ATUR. Tá certo? Esse conjunto vai desempenhar um papel fundamental no teorema abstrato que nós vamos apresentar nessa palestra. Bom, aqui então a gente já introduz a função energia. Né? O que vai ser a função energia? Vai ser uma função definida no intervalo de 0 a infinito, fechado, em reais, da seguinte forma. Zeta de R vai ser igual a R menos var φ de R, para cada R positivo. Né? Quem é a função var φ de R? Para nós, a função var φ de R vai ser o máximo da função φ, do funcional φ, que é a segunda parcela lá do funcional J, o máximo do funcional φ no conjunto fronteira de ATUR. Tá certo? Nós já vimos na proposição 1 que esse máximo existe. Tá ok? Então, essa função está bem definida para cada R positivo. Se R for zero, a gente define zeta de zero como sendo 0 menos var φ de zero. E var φ de zero, para nós, é φ de zero, que é a segunda parcela do funcional J aplicada na origem do espaço. Tá bom? Então, acabamos de definir uma função real, de variável real, e essa função ela já nasce com uma conexão com o funcional J, que é a seguinte. Quando você olha para a definição da zeta de R, que é R menos var φ de R, aqui eu coloquei a definição do var φ de R, que é esse máximo. Então, você observa aqui, pelo fato de que o mínimo do funcional J no conjunto fronteira de ATUR, ele obrigatoriamente é essa diferença que aparece aqui, a gente acaba concluindo que para cada R positivo, a função zeta aplicada em R obrigatoriamente vai coincidir com o mínimo do funcional J na fronteira de ATUR. Né? Por que isso acontece? Porque a fronteira de ATUR é o conjunto de todos os pontos do espaço onde o π de U é exatamente igual a R. Como o π de U é a primeira parcela do funcional, é por isso que nós temos essa igualdade. Né? Então, a primeira parcela fica constante nesse conjunto. Então, quando eu tomo o mínimo dessa diferença, basta eu considerar esse máximo aqui na segunda parcela. Tá bom? Então, essa é a relação existente entre a função energia e o funcional. Ok. Então, agora a gente segue um pouco mais. Aqui tem alguns resultados bastante técnicos, né? De fato, esses foram alguns dos resultados que demandaram maior esforço da nossa parte para demonstrar no artigo. Eu não pretendo gastar muito tempo falando sobre detalhes técnicos envolvendo a demonstração dessas proposições, eu só queria comentar o significado delas para o que nós vamos fazer mais adiante. Por exemplo, essa função φ, nós acabamos de definir uma função que eu chamei de função energia e que eu estou usando a notação zeta para ela. Ela é dada pela diferença entre zeta de R vai ser R menos var φ de R. Então, eu quero concluir algumas coisas acerca da diferenciabilidade da função var φ, que eu gostaria muito de estudar os pontos críticos da função energia, da função zeta. Né? Para isso, como a primeira parcela da diferença que aparece na função zeta ela é claramente de classe C infinito, que é a identidade, então basta eu estudar a diferenciabilidade da segunda parcela, né? Que é essa função var φ que aparece aqui. Então, a gente começou a estudar considerando as hipóteses, né? Se a nosso funcional psi satisfaz π1, π2 e π4, e o funcional φ é fracamente semicontínuo superiormente, satisfaz φ2 e φ3, a gente consegue provar que var φ é contínua. Né? Essa função é contínua. E mais, sob essas condições aqui, se π satisfaz π1 e π3, e φ satisfaz φ1 e a φ3, então, o funcional dado por esse quociente aqui obrigatoriamente vai assumir máximo nesse conjunto recursivo de R, que eu já tinha comentado com vocês previamente, que estava bem definido, que está contido na fronteira do ATUR. Então, esse conjunto aqui, esse funcional obrigatoriamente vai assumir máximo sobre esse conjunto. E por que a gente está interessado em estudar máximos desse funcional sobre o conjunto recursivo R? Porque nós percebemos que esse conjunto está intimamente relacionado com
a expressão que define a derivada da função var-φ, né? E, de fato, se a gente considera que o funcional J, agora sim, satisfaz todas aquelas hipóteses que eu apresentei no início, ou seja, se o funcional J pertence à classe J cursivo em E, que é um espaço de Banach reflexivo, então a função energia zeta, que é dada pela diferença entre a identidade e a var-φ, ela obrigatoriamente vai ser de classe C1 e a derivada da segunda parcela, que é a função var-φ, é dada por esse máximo aqui, ó. Então, eu diria que esse foi um dos principais teoremas, resultados que nós obtivemos no trabalho, essa que eu estou chamando de proposição 4 aqui, que é conseguir mostrar que essa função ela é de classe C1 e conseguir exibir a expressão que define a derivada dessa função, né? Eu diria que o resultado mais difícil foi encontrar quem é exatamente o conjunto sobre o qual nós devemos considerar o máximo aqui na expressão da derivada, que é o conjunto G cursivo de R. Tá? Então, essa função, se J pertence à classe J cursivo, ela vai ser de classe C1 e a derivada vai ser o máximo desse funcional quando U varia no conjunto G cursivo de R. Tá bom? Bom, uma vez que nós provamos esse resultado, a gente precisa introduzir essa definição aqui, porque esse tipo de função que nós vamos definir agora está desempenhando um papel fundamental no nosso teorema abstrato, né? Então, a gente diz que uma função UR pertencente ao conjunto G cursivo R é uma função do tipo máxima energia para o funcional J se ela assume o máximo desse funcional, que é dado por esse quociente, sobre o conjunto G cursivo R. Né? Então, uma observação que eu gostaria de fazer nesse momento é que, se você lembrar da definição do conjunto G cursivo R, a gente vai observar que ele já era um conjunto formado por todos os elementos de E que maximizavam o funcional φ no conjunto ATU-R. Então, o G cursivo R já era um conjunto de máximos. E agora, a gente está definindo uma função do tipo máxima energia como uma função que alcança o máximo desse outro funcional num conjunto de máximos. Tá certo? Então, a observação que eu queria fazer é, quando eu falar em função do tipo máxima energia, a gente já deve lembrar que, obrigatoriamente, ela pertence à fronteira do conjunto ATU-R e ela maximiza ao mesmo tempo o funcional φ no conjunto ATU-R e o funcional dado por esse quociente envolvendo as derivadas no conjunto G cursivo R. Tá? Claro, para cada R positivo. Então, agora nós estamos em condição, né, de apresentar o resultado abstrato principal, que é o teorema 1. Tá bom? Ele diz basicamente o seguinte: se E é um espaço de Banach reflexivo e J é um funcional na classe J cursivo, um ponto do tipo máxima energia UR pertencente ao conjunto G cursivo R vai ser um ponto crítico do funcional J para algum R positivo se e somente se R for também um ponto crítico da função energia zeta. Né? Então, isso é aquilo que eu havia mencionado no início da apresentação. A gente está dando condições para que a gente possa trocar o trabalho de buscar pontos críticos de um funcional pelo trabalho de buscar pontos críticos de uma função real de variável real. Então, a ideia é a seguinte: se eu sou capaz de estudar a função energia associada a um determinado funcional e encontrar pontos críticos como números reais positivos dessa função, então, uma função, obrigatoriamente uma função do tipo máxima energia, existe lá no conjunto G cursivo R, para esse R que é ponto crítico, e vai ser ponto crítico do funcional J considerado. Tá bom? A prova ela está baseada no teorema dos multiplicadores de Lagrange. Né? Se a gente supõe, num primeiro momento, que o R é um ponto do tipo máxima energia, então a gente já sabe que ele vai ser um máximo do funcional φ na fronteira do conjunto ATU-R.
Só que quando a gente olha para as hipóteses que nós colocamos no funcional J, essa fronteira do ATUR, ela vai ter uma estrutura diferenciável, então a gente pode usar o teorema dos multiplicadores de Lagrange para concluir isso aqui, ó. Né? Lembra que Psi é o funcional que define a fronteira de ATUR, tá certo? Então, obrigatoriamente, se eu tenho um ponto do tipo máxima energia, que é um ponto crítico do funcional J, obrigatoriamente ele vai verificar essa igualdade aqui para todo V em E. E se eu tomo como função teste a própria UR, que é o ponto de máximo, eu concluo que o multiplicador de Lagrange lambda-R é dado por essa expressão aqui em 3. Tá certo? Então, vamos guardar essa informação. Por outro lado, uma outra coisa importante, ela vem da relação existente entre o máximo do funcional φ na fronteira de ATUR e o mínimo do funcional J na fronteira do ATUR. Eu comentei com vocês anteriormente que o mesmo UR que maximiza a segunda parcela, que é o φ, na fronteira de ATUR, também vai minimizar o funcional J na mesma fronteira. Ou seja, eu posso novamente aplicar o teorema dos multiplicadores de Lagrange, não mais considerando o R como sendo o máximo do funcional φ na fronteira de ATUR, mas agora considerando o R como sendo o mínimo do funcional J na fronteira de ATUR, e vou obter um segundo multiplicador de Lagrange associado ao funcional J, nesse momento, tá certo? Que é essa igualdade em 4, satisfazendo essa igualdade em 4. Né? Se eu substituo aqui no lugar de J a definição dele, que ele é dado pela diferença entre o Psi e o Φ, eu vou obter essa outra expressão aqui, ó, aqui embaixo, tá? E escolhendo como função teste V igual ao R e dividindo tudo por psi' de UR aplicado em UR, eu vou obter exatamente essa igualdade. Aqui vai dar 1 menos esse quociente igual ao multiplicador de Lagrange associado ao funcional J. Lembrem que esse quociente que aparece ali é exatamente o multiplicador de Lagrange associado ao funcional φ. Portanto, eu vou ter essa relação entre os dois multiplicadores de Lagrange. Gama R vai ser igual a 1 menos lambda R. Ok. Bom, agora, lembrando o que nós queremos provar. A gente está supondo que o R é uma função do tipo máxima energia, que ao mesmo tempo é ponto crítico do funcional J. Eu quero mostrar que o R esse número R positivo associado a essa função UR do tipo máxima energia vai ser um ponto crítico da minha função energia zeta. Então, a gente lembra quem é a derivada da função zeta. Ela vai ser 1 menos esse quociente. Tá? Lembrando que o R é um ponto do tipo máxima energia. Então, em outras palavras, se eu coloco as duas parcelas sob o mesmo denominador, eu recupero aqui em cima a derivada do funcional J. Agora sim, como o R é um ponto crítico do funcional J, a gente já tem diretamente da igualdade 6 que o R associado ele vai ser um ponto crítico da função energia zeta. Agora, o mais importante e que nós vamos usar em aplicações eu quero mostrar que se R é um ponto crítico da função energia zeta, obrigatoriamente o R vai ser um ponto crítico do funcional energia. Tá? Então, vamos supor que isso acontece, que R positivo é ponto crítico de zeta. Segue direto aqui da expressão da derivada de zeta, que esse quociente vai ser igual a 1. Lembrando que esse quociente é o multiplicador de Lagrange, lambda R, associado ao funcional φ. Tá? Então, lambda R é igual a 1. Só que a gente já tinha concluído aqui uma relação entre o multiplicador de Lagrange associado ao funcional J e o multiplicador de Lagrange associado ao funcional φ. Então, se lambda R é igual a 1, obrigatoriamente gama R vai ser 0. Aí a gente olha para a igualdade em 4 e substitui gama R igual a 0 e conclui de cara que o R é um ponto crítico do funcional J, porque essa igualdade é para todo V no espaço. Tá bom? Então, esse é o teorema abstrato principal da palestra que eu estou dando nesse momento. E, a partir de agora, o que nós vamos fazer é fazer aplicações desse resultado. Tá?
Bom, vamos considerar esse tipo de problema aqui, que é bem clássico, tá certo? Ômega é um domínio limitado, suave. F, eu estou considerando que é uma função Carat-Theodori. É bem conhecido, né, pelos artigos de Hammerstein, que se F satisfaz uma condição de crescimento linear na origem e nós consideramos que o limite superior desse quociente, quando o módulo de t tende a infinito, é menor, estritamente menor, que o primeiro autovalor do operador laplaciano com condição de fronteira de Dirichlet, então o problema 7 tem uma solução, né? Esse é um resultado clássico, bastante conhecido, tá bom? Em 86, Mohan, Ward e Wheeling melhoraram esse resultado, né? Eles ainda consideraram uma condição de crescimento linear na origem, só que agora eles enfraqueceram essa condição que aparece aqui, ó. Né? Ao invés de pedir que esse limite superior no infinito fique estritamente menor que o primeiro autovalor do Laplaciano, eles disseram o seguinte, ó, a gente vai considerar que existe uma função θ em L infinito, de modo que esse limite superior aqui, ele tem que ser menor ou igual que essa função θ, e menor ou igual que lambda 1. Ou seja, eventualmente, isso aqui pode até ser igual, o que não era permitido no resultado de Hammerstein, né? Mas eles colocaram um porém. Eles disseram o seguinte, ó, mas deve haver um conjunto de medida positiva contida em ômega, de modo que essa desigualdade aqui é estrita nesse conjunto. Então, sob essas condições, que são mais fracas, eles ainda foram capazes de garantir a existência de solução fraca para esse problema em 7. Esse problema semilinear que aparece em 7. Bom, como uma aplicação do método da função energia, a gente consegue enfraquecer ainda mais a hipótese essa condição no infinito aqui que foi colocada por Mohan, Wheeling e Ward, desde que a gente considere adicionalmente uma condição de positividade na função f. Né? Então, só para fixar a notação, no que segue, esse símbolo aqui, lambda 1 de beta, vai ser utilizado para representar o primeiro autovalor desse problema de autovalor com peso, beta de x. Tá certo? As hipóteses que a gente vai considerar aqui são as seguintes. F1 é uma condição de crescimento padrão para que o funcional energia associado ao problema esteja bem definido. A F2 ela vai ser uma condição de positividade que diz, ó, ali numa vizinhança do zero à direita, a função tem que ser estritamente positiva, tá certo? E fora dessa vizinhança, ela pode ser não negativa, né? Quer dizer, é uma condição de positividade para valores positivos do domínio da função f. Sob essas duas hipóteses, a gente então coloca a hipótese F3, que diz que existem funções alfa estrela embaixo, alfa estrela em cima e eta, funções de L infinito, tá bom? De modo que, se f de x0 é igual a 0, a gente pede que o primeiro autovalor do problema 9, quando você considera a função alfa estrela embaixo, tem que ser estritamente menor que 1, e o primeiro autovalor de eta tem que ser maior ou igual a 1. Se f de x0 for positivo, então a gente não precisa dessa condição aqui. Basta essa que está aqui em cima. Eu já vou definir quem são essas funções que aparecem aqui. Tá bom? Para nós, alfa estrela embaixo é o limite inferior, quando t tende a 0 pela direita. Alfa estrela em cima é o limite superior, quando t tende a 0 pela direita. E a eta vai ser o limite superior quando t tende a infinito. Lembrando que esse quociente aqui é exatamente aquele mesmo da hipótese do Mohan, do Wheeling, e que aparecia também nos trabalhos de Hammerstein. Ok. Queria chamar a atenção para o fato de que essa desigualdade aqui, ó, né, se você for olhar a definição do eta, o eta é esse limite superior no infinito, né, que é exatamente essa expressão que aparece aqui em 8, lá no trabalho do Mohan e do Wheeling. Né? Então, como o Mohan e o Wheeling estão pedindo que num conjunto de medida positiva, esse eta
essa função eta de x seja estritamente menor que o primeiro autovalor do operador laplaciano, quando a gente compara isso com essa hipótese aqui, que nós estamos impondo no nosso trabalho, que o primeiro autovalor do problema de autovalor com peso, quando você considera beta igual a eta, é maior ou igual a 1. Essa aqui é bem mais fraca. Tá certo? Por que que isso é mais fraco? Eu vou comentar isso agora. Porque quando você busca exemplos de funções que satisfazem isso, o primeiro autovalor de eta, né, lambda 1 de eta maior ou igual a 1, você inclusive consegue exemplos de funções que estão acima do primeiro autovalor do operador laplaciano em alguns conjuntos de medida positiva. Né? Se você for observar a hipótese 8 lá do artigo do Moen e do Wheeler, o eta era menor ou igual que lambda 1. Ele não, em nenhum conjunto de medida positiva ele podia ser estritamente maior que lambda 1. Né? Não só o eta era menor ou igual a lambda 1, como em um conjunto de medida positiva ele tinha que ser estritamente menor que lambda 1. Então, no nosso caso, quando a gente considera essa hipótese, já levando em consideração não mais o primeiro autovalor do laplaciano, mas esse problema com peso, a gente consegue uma eta satisfazendo as nossas hipóteses e que, em conjuntos de medida positiva, pode ficar acima do primeiro autovalor do operador laplaciano. Então, aqui a gente, no trabalho, apresenta, a gente constrói um exemplo, tá certo? A gente considera esses conjuntos ômega k para cada k natural, né? A gente pega a eta de k como sendo uma soma entre a característica no conjunto ômega k e fora do conjunto ômega k multiplicada por constantes adequadas, envolvendo o primeiro autovalor do operador laplaciano. Tá bom? Aí a gente conclui que essa função ela converge para uma outra função, que é essa aqui, que é um número, né? Em ln sobre 2 de ômega. É bem conhecido que quando a gente está com esse problema de alto valor com peso, se essa função beta, se você tem uma sequência de funções que convergem em ln sobre 2, o primeiro autovalor desse problema, ele acompanha, existe uma continuidade do primeiro autovalor desse problema relativamente à convergência dessas funções em ln sobre 2. Isso é bem conhecido. Né? Então, a gente consegue provar que para k suficientemente grande, o primeiro autovalor da função eta de k, ele é estritamente maior que 1. Então, com auxílio disso, a gente define uma f adequada, de modo que essa f satisfaz as nossas hipóteses F1, F2, F3, e ela dá origem a uma eta de x, que vai ser exatamente a eta estrela, que a gente está considerando aqui, tá certo? Para um k estrela suficientemente grande, e que essa eta ela vai ser estritamente maior que o primeiro autovalor do operador laplaciano em um conjunto de medida positiva. Tá certo? Então, no que segue, a gente aplica o teorema abstrato, né? Olhando para o funcional. O primeiro passo é truncar a função f. A gente vai considerar que para valores negativos ela vai ser f de x0, e para valores positivos a função f estrela coincide com a função f, que foi dada no problema. Então, nós estamos interessados em soluções desse problema truncado não negativas. Tá certo? Quando você olha para o funcional energia associada a esse problema, ele é dado dessa forma. A primeira parcela é a norma ao quadrado, vezes 1 sobre 2, e a segunda parcela é essa. Então, o nosso trabalho agora vai ser mostrar que Psi satisfaz as hipóteses Psi1 a Psi5 e Φ satisfaz as hipóteses Φ1 a Φ3. Tá? Na verdade, as hipóteses Psi1 a Psi5, elas são satisfeitas pelo funcional Psi de maneira trivial, eu diria. Né? Uma vez que ele é dado pelo quadrado da norma, vai ser convexo, vai ser fracamente semicontínuo inferiormente, vai ser coercivo. Né? E aí, o que a gente faz daqui em diante uma vez que a gente está com um problema envolvendo o operador laplaciano, é interessante para nós fazer uma mudança de variável R igual a meio de ρ quadrado. Porque quando eu faço essa mudança de variável, o conjunto ATU R vai ser a bola fechada de centro zero e raio ρ. E a fronteira do ATU R vai ser a esfera do espaço, de centro zero e raio ρ. Então, isso facilita muito as contas para nós, tá certo? E quando eu for olhar na hipótese Psi4, eu sei, inclusive, quem é aquele número real positivo que, para cada U,
quando eu multiplico esse número por ele cai exatamente na fronteira do espaço. Ele vai ser R dividido pela norma de U, né? Então, é quase que imediato que o psi vai satisfazer as condições, e o nosso trabalho agora vai ser verificar que φ, que é dado pela integral da primitiva dessa função f estrela, satisfaz as hipóteses φ1 a φ3, né? Bom, φ1 é que φ tem que ser fracamente semicontínua superiormente. Como eu tenho imersão compacta, na verdade, φ vai ser fracamente contínua, né? Então, isso são contas padrões assim que a gente costuma fazer. Da mesma forma, aquele quociente dado pelas derivadas também precisa ser fracamente semicontínuo superiormente. Isso vai acontecer sem maiores dificuldades, uma vez que a φ é não negativa, tá? A hipótese φ2. Lembra, a hipótese φ2 dizia que se U é ponto crítico do funcional φ, que é a segunda parcela, obrigatoriamente φ de U tem que ser menor ou igual a zero, né? Vamos supor que U é ponto crítico de φ. Isso significa que essa integral é zero para todo V em H01 de ômega, né? Ora, mas lembrem que a f estrela, pela hipótese F2, ela é estritamente positiva numa vizinhança do zero à direita. Ou seja, a única possibilidade de que uma função em H01 de ômega, uma função U em H01 de ômega, tal que a integral da f estrela de xu é zero para todo V, quer dizer, a única possibilidade para que isso se anule, né, a gente conclui daqui desse fato que essa f estrela aplicada em U é nula, né, que é TP, em quase todo ponto. A única possibilidade para que isso aconteça é que a função U seja não positiva. Porque se ela mudasse de sinal ou fosse estritamente positiva, obrigatoriamente, em algum conjunto de medida positiva em ômega, ela seria positiva. Isso aqui não poderia ser zero, tá? Então, a U tem que ser menor ou igual a zero. Entretanto, a primitiva é sempre menor ou igual a zero aqui nesse conjunto. Aí a gente conclui de cara, então, uma vez que a φ é dada pela integral da primitiva, que φ de U é menor ou igual a zero. Tá? Então, φ2 também é satisfeito. E, por último, φ3, né, a existência de uma sequência UN convergindo para a origem do espaço H01 de ômega, com imagens por φ todas positivas, né? Basta a gente fixar uma função positiva em H01 de ômega e definir essa sequência UN como sendo a função vezes 1 sobre n. Então, é claro que isso está indo para zero e φ de UN é estritamente positivo. Tá? Bom, com isso nós concluímos que o nosso funcional, a energia associada ao problema em questão, está na classe J cursivo, né? Agora, esse lema 4 basicamente é para mostrar que as funções que estão no conjunto G cursivo R são obrigatoriamente não negativas. Esse resultado é importante por quê? Porque ele já vai me garantir, logo de cara, que a função do tipo máxima energia que eu vou obter como ponto crítico do funcional ao aplicar o teorema da função energia, ela já vai ser uma função que me interessa, né? Porque lembra, eu estou com um problema truncado. E para que as soluções do problema truncado sejam soluções do meu problema original, eu preciso que elas sejam não negativas. Então, esse lema 4 é extremamente importante. Aqui segue do fato de que f estrela ela é não decrescente. Então, obrigatoriamente, se o zero ele está nesse conjunto, é porque ele atinge o máximo dessa integral, né, na esfera, né? E, portanto, utilizando a monotonicidade da f estrela, a gente conclui que esse U zero tem que coincidir com o módulo de U zero, né? Ou seja, o zero é não negativo, tá certo? Bom, o último passo para a gente conseguir obter o nosso teorema 3 seria mostrar, então, que a função energia associada ao funcional energia do problema, 7, tem um ponto crítico. A gente já sabe que, uma vez que o funcional energia ele pertence à classe J cursivo, então a função energia está bem definida, ela é de classe C1, e pontos críticos da função energia vão nos dar pontos críticos do funcional. Ou seja, então eu olho aqui para a função energia, associada ao funcional J, faço uma mudança de variável adequada
para que eu tenha essa expressão para a nova função, vou chamar de sigma, a mudança de variável feita na função energia. Observo que se ρ é ponto crítico de sigma, obrigatoriamente 1/2 vezes ρ ao quadrado é ponto crítico da função energia, né? Isso é importante, isso segue simplesmente dessa expressão, tá certo? E agora o nosso trabalho, então, é buscar pontos críticos dessa função sigma, né? Que é dada assim, é uma função real, de variável real, dada por meio de ρ ao quadrado, menos o máximo dessa expressão, onde o ρ aparece aqui, ó. Nota que o máximo agora está na esfera unitária. Então, a única dependência de ρ na segunda parcela é essa aqui, ó. Tá? Bom, o nosso objetivo agora é utilizar, como eu estou com uma função real de variável real, o meu objetivo vai ser mostrar que essa sigma no zero, nós já sabemos que ela é zero. Vamos mostrar que quando o ρ é pequena, ela fica negativa. E quando o ρ é suficientemente grande, ela já fica maior do que esse resultado aqui, ó. Para cada epsilon positivo, existe um ρ positivo tal que a sigma de ρ fica maior que menos epsilon para ρ suficientemente grande. Ou seja, você consegue garantir com essa geometria que a gente está provando para a função sigma que ela vai ter um ponto crítico, né? E é essa conta que eu queria mostrar agora. Não vou me demorar muito mais. Aqui a gente fixa uma função positiva ou estrela com norma unitária e a gente divide a sigma de ρ por ρ quadrado, né? Bom, o que a gente faz nesse momento é usar o fato de que a segunda parcela é o máximo para obter essa desigualdade, né? Explorando a hipótese F3 e o lema de Fatou, a gente consegue mostrar que o limite superior dessa expressão, quando o ρ tende a zero pela direita, obrigatoriamente vai ser menor ou igual que essa diferença, né? Aí aqui a gente considera dois casos, como eu tinha mencionado, o caso em que f de x0 é positivo e o caso em que f de x0 é igual a zero. Em ambos os casos, a gente vai garantir, ó, que esse limite superior fica negativo quando o ρ tende a zero pela direita. No primeiro caso, ele vai para menos infinito, e no segundo caso ele fica negativo, porque fica abaixo de um número estritamente negativo. Tá? Aqui vem o papel de que o primeiro autovalor da função alfa-estrela ele tem que ser menor que 1, para garantir que esse limite superior fica negativo, né? Que a gente tinha colocado essa hipótese lá em F3. Tá bom? Bom, então, a gente conclui daí que sigma é negativa quando o ρ é suficientemente pequeno. Agora a gente quer mostrar que para ρ suficientemente grande, sigma de ρ fica maior que menos epsilon, qualquer que seja o epsilon positivo dado. Né? Então, a gente faz isso considerando uma sequência, ρn, que tende para mais infinito, né? E uma outra sequência de funções em H01 com norma unitária, de modo que ρn vezes Vn esteja no conjunto recursivo de ρn, e novamente vamos considerar esse quociente. Tá? A ideia basicamente é análoga, só que agora ρn tende a mais infinito. Né? Utilizando a versão do lema de Fatou para o limite superior e algumas estimativas envolvendo a função f, a gente consegue mostrar que o limite inferior desse quociente ele fica estritamente positivo. Tá? Desculpa, fica maior ou igual... Isso, estritamente positivo aqui. Tá bom? Aqui, novamente, joga um papel importante a relação entre o primeiro autovalor de eta e o 1. Né? Nesse caso aqui, o primeiro autovalor de eta tem que ser maior ou igual a 1 para que isso aconteça. Tá certo? Bom, então, a gente conseguiu mostrar que a função sigma tem uma geometria que garante a existência de um ponto crítico para ela, uma função real de variável real. Portanto, a função energia também vai ter um ponto crítico, foi o que nós havíamos observado, e pelo teorema 1,
o funcional energia vai ter um ponto crítico do tipo máxima energia, do tipo função do tipo máxima energia, aplicando o nosso teorema da função energia. Tá certo? Então, esse é o primeiro resultado. Para finalizar a apresentação, eu só queria comentar que nesse trabalho nós também utilizamos o teorema da função energia para obter uma nova versão do teorema do passo da montanha. Né? Essa versão aqui é voltada para funcionais que pertencem à classe J cursivo. Né? Então, basicamente, essa versão do teorema do passo da montanha diz para a gente que se J é um funcional que está na classe J cursivo, claro, E é um espaço de Banach reflexivo, e valem as geometrias do passo da montanha, a primeira e a segunda geometria do passo da montanha, então esse número aqui, isso que é interessante, esse número C estrela, não é mais o nível minimax, como no teorema do passo da montanha clássico, né? Ele é um número do tipo maximin, né? Que vai ser o mínimo do funcional J, quando U pertence à fronteira de A2R, e depois a gente toma o máximo com R variando de 0 a R grande, onde R grande é dado aqui na segunda geometria do passo da montanha. Então a gente garante que esse C estrela ele é um ponto crítico do funcional, ou seja, vai ter ele é um nível crítico, desculpa, vai existir um ponto crítico nesse nível, e a gente consegue ainda relacionar esse nível crítico com o nível crítico usual do teorema do passo da montanha, que é do tipo minimax, que a gente chama de C aqui em 23. Obrigatoriamente, C estrela é menor ou igual que C. Né? Então, esse teorema ele é bem interessante porque ele nos permite ter duas conclusões. A primeira pode ser que esses níveis não coincidam, ou pode ser que eles coincidam. O nível do passo da montanha clássico e o nível que nós estamos obtendo como nível crítico, utilizando a nossa versão do teorema do passo da montanha. No caso deles coincidirem, a gente vai estar provando uma nova caracterização para o nível minimax do tipo do teorema do passo da montanha clássico, que é uma caracterização do tipo maximin, que não era conhecida antes. No caso deles não coincidirem, a gente vai estar dando um exemplo de um resultado, de uma versão do teorema do passo da montanha, que nos permite obter pontos críticos que até o momento não foram encontrados pelo teorema do passo da montanha. Porque, no caso em que esses níveis forem estritamente um menor que o outro, então pontos críticos associados a eles são pontos críticos distintos. Tá certo? Então, esse teorema ele é extremamente interessante nesse sentido, e a demonstração é completamente baseada no teorema da função energia. A gente olha para a função energia associada a esse funcional, essa geometria vai dar uma geometria para a função, que vai garantir um ponto crítico da função, e aí, existindo o ponto crítico, a gente usa o teorema da função energia para garantir a existência de ponto crítico para o funcional J. A gente obteve alguns corolários em que a gente dá condições suficientes para que os dois níveis coincidam, tá certo? O nível do passo da montanha e o nosso nível maximin. E também nós fizemos algumas aplicações utilizando esse teorema do passo da montanha. Eu não vou me demorar muito aqui, mas o que ficou muito claro é que essa versão do teorema do passo da montanha que nós estamos apresentando, ela nos permite, por exemplo, eu queria chamar atenção para esse fato, né? Em geral, notem que a gente não está pedindo que o funcional satisfaça a condição Pallas-Meio aqui nessa versão. Né? E você pode dizer, mas existem versões do teorema do passo da montanha que você não precisa que o funcional satisfaça a condição Pallas-Meio. Essas versões, elas costumam produzir uma sequência Pallas-Meio no nível adequado, que se você tiver compacidade, você consegue mostrar que aquele nível é o nível crítico do funcional. Só que aqui, a nossa versão do passo da montanha, ela não pede que o funcional satisfaça a condição Pallas-Meio, e, entretanto, já nos dá a garantia da existência de ponto crítico. Ela não produz uma sequência Pallas-Meio, que depende de compacidade para convergir. E isso se dá porque a compacidade ela está embutida já aqui nas condições que nós pedimos sobre o funcional J, que são condições diferentes da condição Pallas-Meio, e por isso, quando a gente vai resolver problemas
Utilizando a nossa versão do passo da montanha, a gente tem enfraquecido as condições de Ambrosete e Rabinovich, que em geral são utilizadas para garantir que o funcional satisfaz a condição Pallas-Meio. E é nesse sentido que as nossas aplicações têm sido feitas, né? Aqui eu faço todo um histórico de autores que atacaram esse problema 25, considerando e enfraquecendo as condições de Ambrosete e Rabinovich, artigos de Costa Magalhães, artigos de Wille e Zou, onde aparecem condições de superquadraticidade, que são condições mais fracas, né, desse tipo, né, artigos de Schechter e Zou, e Miyagaki Souto. E aí a gente faz um resultado, considerando já uma hipótese F3', tá certo? Que enfraquece muito a condição de Ambrosete e Rabinovich. A gente dá exemplos de funções que satisfazem as nossas hipóteses e não satisfazem as condições, as hipóteses impostas nesses trabalhos anteriores que eu mencionei aqui, né? É o exemplo dessa função. E o nosso principal teorema é isso, né? Se a função F satisfaz F1, que é a condição de crescimento padrão, a condição de positividade F2 e a F3', que é essa que aparece aqui, envolvendo aquele problema de alto valor com peso, então a gente garante a existência de uma solução não trivial para o problema. Bom, eu finalizo por aqui. Quero comentar que nós fizemos outras aplicações que não daria tempo de serem apresentadas nessa palestra, mas que estão no artigo, e queria agradecer pela atenção de todos. Obrigado. Só um instantinho, João. Professor Okay, Maurício. thank you very much, Joao. Muchas gracias, Joao. There is some question of the public, of the people. ¿Hay preguntas? No. Joao, tú hablaste de otras aplicaciones al final de la charla. ¿Qué tipo de otras aplicaciones hay? ¿Se puede generalizar el método? É uma boa pergunta essa, né? Porque com relação às outras aplicações, as aplicações que eu apresentei aqui foram envolvendo o operador laplaciano, tá certo? Só que você pode considerar operadores mais gerais que o operador laplaciano. Por exemplo, nós fizemos uma aplicação envolvendo um operador do tipo anisotrópico, onde você tem uma soma de derivadas com potências distintas em cada direção, né? Em geral, quando você considera esse tipo de problema, onde o operador é não isotrópico, os espaços de Sobolev que você trata o problema, eles não costumam ser uniformemente convexos, tá certo? E, portanto, num primeiro momento, você poderia pensar, então você não vai conseguir mostrar aquela hipótese PC5 que o funcional energia precisa satisfazer. Eu comentei que ela é muito semelhante à condição de convexidade uniforme dos espaços de Banach, né? Mas isso foi interessante porque a gente faz uma aplicação envolvendo um problema anisotrópico, elíptico, e mesmo que o espaço de Sobolev em que a gente trata o problema ele não seja uniformemente convexo, ele ainda satisfaz a hipótese PC5, que a gente prova isso no artigo, né? Uma outra aplicação que nós fizemos foi num problema do tipo Berestik-Lyons, que envolve um potencial com uma condição de se anular no infinito, tá certo? A gente conseguiu resolver o problema com hipóteses distintas sobre o potencial. Tá bom? Com relação à generalização do resultado abstrato que nós apresentamos aqui, uma pergunta natural seria se é possível retirar essa condição de reflexividade sobre o espaço de Banach que a gente está considerando, né? E a gente tem trabalhado nisso, nesse momento, acreditamos que sim, mas ainda não conseguimos uma resposta definitiva para essa questão. Ok.
Muchas gracias, Joao. ¿Otras preguntas? Eu tenho uma pergunta. Sí. Ô, João, com relação ao primeiro teorema, né, o teorema 1, ok, qual é a limitação, né, em relação a tu estar tratando uma equação no lugar de um sistema, né, de equações? Ah, sim, sim. Bom, a gente consegue, eu já me perguntei se será que esse método ele serviria para atacar um sistema, né? Se você Uhum. tivesse um sistema, a gente consegue tratar alguns tipos de sistema, né? Utilizando esse método. Desde que esse sistema ele gere um funcional que apareça, por exemplo, algo semelhante à norma do espaço na primeira parcela do funcional energia. Porque, por exemplo, quando você tem sistemas, se eu não estou enganado, hamiltonianos, você pode ter o problema de que, dependendo, você não tem a norma na primeira parcela do funcional, você acaba obtendo uma diferença, quer dizer, você tem como é que eu posso dizer? Algumas vezes acontece que a origem do espaço é como se for o funcional tem uma geometria do tipo cela na origem do espaço, aonde em alguns subespaços o funcional fica negativo, em outro o funcional fica positivo próximo da origem. Então isso faz com que você possa escrever o funcional como uma primeira parcela que não se comporta como uma norma. Ou seja, se não é convexo, não falha essa coisa de ser convexo, coercivo. Então, nesse sentido, se o sistema for desse tipo, acredito que é hamiltoniano, você não pode tratar utilizando essa versão aqui do teorema da função energia, mas eu estou convencido de que a gente consegue produzir uma versão mais geral desse teorema para considerar esse caso. Uhum. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Microfone, professor. Disculpe, una pregunta. Buenas tardes. ¿Se puede formular preguntas? Da minha parte, sim. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que me presente a función potencial y cómo que caracteriza los autovalores, ¿no? De una caracterización, ¿no? En base a qué marco teórico, ¿no? Porque eu sei que somente ele refere ao primeiro autovalor, então gostaria de saber as conexões que tem justamente a energia, né, que ele refere, o potencial e como que essa conexão dos os autovalores, só isso. Ok, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas acredito que você quer que eu explique melhor o que eu compreendo pelo o primeiro autovalor que eu comentei aqui, é isso? Exato, claro, a conexão com potencial, como que eu posso, inclusive, Ok. fazer uma conexão ou a relação entre esse dito potencial, né? Porque eu sei que tem um gerador, né? Que o gerador... Aqui, acredito que você está falando desse problema aqui, só um momento, na aplicação, né? Aqui, esse problema 9, é isso? Quando eu falo do valor... Aí o F aparece, aí não veo, aí não estou olhando o F, aí só aparece beta, diz onde F satisfaz. Isso, Mas, o problema ainda é esse aqui, ó. Esse, perfeito. E aí aparece um beta, que você reemplaçou um beta, né? Já não aparece o F. verdade. Eu introduzi esse problema beta exatamente devido à hipótese F3 que eu vou impor sobre a minha função F. Porque aqui na hipótese F3 eu falo do primeiro autovalor associado à função alfa estrela e à função eta. Né?
Então, por que eu falei do problema 9? Porque quando eu me refiro a esses autovalores, eu estou me referindo ao primeiro autovalor desse problema, né? Esse problema aqui, se beta ela é não negativa, ou se ela é não negativa pelo menos em um conjunto de medida positiva, é conhecido que esse problema tem uma sequência de autovalores crescente. O primeiro autovalor, outro autovalor principal, ele é positivo, ele é simples, no sentido de que o autoespaço associado a ele tem dimensão 1, tá certo? Esse tipo o estudo do espectro desse problema aqui, ele é bem estudado mesmo quando o beta muda de sinal, inclusive. Inclusive é conhecido resultados nesse sentido. Não sei se respondi a pergunta. Ok. Não sei, ok, só uma coisa final, mas com uma interpretação física, não sei se você tem uma interpretação física dessa conexão, né, que você está falando, em termos de localização, porque na física, bueno, hablando da mecânica quântica, a gente caracteriza, né, os valores de energia, né, dependendo dos hamiltonianos. Então, se você acha que você tem um equivalente, uma forma desta equação, em uma forma, em um hamiltoniano, eu acho que a gente pode perceber a função mesmo, né, do autovalor, e também ver a localização, né? Bueno, essa é uma... Eu não sei se você tem uma interpretação física desta problemática que se está apresentando. Eu não saberia aqui apresentar uma interpretação física para esse problema específico. Eu poderia sugerir uma referência onde talvez haja algo nesse sentido. Eu não estou seguro, né? Mas uma informação adicional sobre o primeiro autovalor que talvez possa carregar essa informação física que você está procurando, seja que aqui também nós somos capazes de dar uma caracterização variacional para o primeiro autovalor. O inverso do primeiro autovalor aqui também é dado como o mínimo da integral da norma de u ao quadrado dividido pela integral de beta de x u quadrado. Né? Talvez essa caracterização variacional carregue uma informação física importante nesse sentido, né? Mas eu não saberia dizer com exatidão, não. Eu posso sugerir uma referência que trata desse assunto, talvez. Eu gostaria de conhecê-lo, né? Bueno, eu agradeço muito sua informação. Mano, eu acho que está muito acertado o que eu estava querendo saber, justamente isso que como você está falando em termos de energia, né? Usando a norma, então você pode entender, explicar, né, a verdade, né, qual a conexão e a função principal que tem, né? Porque de alguma maneira, né, isso ajuda a que a gente possa encontrar a localização das soluções, eu acho, né? Sim. Ok, sim, agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias, profesor Hernán. ¿Otras preguntas? Another question? Entonces, creo que ahora sí agradecemos la presentación del profesor Joao Rodríguez. Obrigado. Obrigado.